Cara, vocês acreditam que durante muito tempo da minha vida e durante muito tempo dessa carreira que eu tenho de criador de conteúdo, pequeno ainda, né? Não é um criador de conteúdo nem médio nem grande, mas de um criador de conteúdo pequeno. Durante todo esse tempo, eu sempre imaginei, eu sempre pensei que o YouTube, tudo que você tinha que fazer aqui era perfeito. Né? Você tem que fazer perfeito, você tem que fazer a coisa da melhor maneira possível, você tem que fazer um vídeo super ultra mega editado com um roteiro fodástico assim para as pessoas assistirem até o final e etc. Só que eu acho que com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo umas visões diferentes do mundo. E aí a gente vai entendendo que algumas coisas que a gente vai pensando, que a gente pensava antes, cara, estavam completamente distorcidas da realidade, né? Estavam completamente fora da realidade e a gente tava fumando banana. Cara, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que no YouTube o imperfeito é o que vale mais a pena e eu vou explicar isso através desse vídeo. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, de um trabalho comum. Aquele trabalho de carteira assinada que você tem, provavelmente, se você está me assistindo, você tem esse tipo de emprego. Você vai, então, toda semana ali, todo dia você vai no teu emprego, você fica ali 8 horas por dia, isso aí vai vivendo a corrida dos gatos e pipipi, popopó, aquela conversa de sempre. No emprego comum, você não pode errar. A grande verdade é essa. Se você errar, se você se equivocar em alguma coisa, pode ser até que alguns ali, se for muito bonzinho o seu patrão, se for muito bonzinho a pessoa que tá ali te gerenciando ou coisa desse tipo, se as pessoas forem muito boas com você, forem umas pessoas muito amigáveis, talvez na primeira, na segunda, pode ser que seja ignorado, mas a partir da terceira, muito difícil de você continuar na empresa. A grande verdade é que o erro, ele é jogado assim, muitas vezes ele é jogado em cima da pessoa como algo ruim, né? As pessoas tratam o erro como se fosse algo terrível, algo péssimo, algo desastroso. Se você errar, acabou para você, é o fim dos tempos, é o fim do mundo. E isso eu pensava isso também, porque as pessoas botavam isso na cabeça minha e botavam na cabeça de muita gente que se você errar, velho, acabou, meu, você se ferrou na vida, você é um lixo, você é uma pessoa que agora vai viver uma vida medíocre. E é isso. E não tem nada a ver, sabe? Tem nada a ver essa conversa. E às vezes essa conversa é só pra causar medo nas pessoas, né? Causar aquele famoso síndrome do caos. A síndrome do caos. É os profetas do caos que vêm sempre falar porcaria pra você. E aí te joga essas coisas que só abaixam a tua autoestima e te deixam depressivos e ansiosos. E aí, cara, você pensa que a vida é desse jeito, mas não é desse jeito, não é dessa maneira. A grande verdade é que no trabalho e que no emprego comum, eles te exigem que você seja uma coisa que você não é, que é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Mas no YouTube a coisa é totalmente diferente. E é por isso que eu entendo muito jovem da minha geração querer fazer vídeo pro YouTube. Porque aqui no YouTube a gente aceita a imperfeição, cara. A gente aceita o ser humano como ele realmente é. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem falar que o cara é personagem. O cara virou um personagem. O cara não é daquele jeito. Ele não se comporta daquela maneira na vida real. E eu posso até concordar com você nesse ponto, porque tem alguns que realmente eu acho que são personagens. Que são pessoas que não são daquela maneira. Que estão atuando ali para os seus inscritos. Mas isso não representa uma personalidade dele. Isso já não representa uma característica que ele tem. Porque se ele tá atuando, logo ele tem essa característica, ele tem essa habilidade, ele tem esse talento, essa soft skill de atuar na frente da câmera, que é algo assim, extremamente difícil de falar, de se comunicar na frente da câmera, como por exemplo eu tô fazendo aqui agora. É um trabalho extremamente difícil. Pega os meus vídeos antigos desse canal aqui, você vai ver que o meu trabalho aqui era uma bosta, tipo, eu sempre ficava falando mal, não conseguia falar direito. Os vídeos travavam, assim, tipo, eu falava uma coisa com a outra, eu não entendia do que eu tava falando. Sabe, eu falava pausadamente as coisas e não conseguia falar de maneira correta. Ainda eu não consigo falar totalmente de maneira correta. Às vezes eu dou umas travadinhas, vocês percebem isso. Mas a minha comunicação, posso falar pra vocês, melhorou 300%. Eu consigo me comunicar melhor, eu consigo falar as coisas que eu tô pensando
de maneira muito mais clara. O que eu realmente quero falar, agora eu falo. Entendeu? Coisa que antes eu não acontecia comigo. Eu não fazia isso. Por quê? Porque eu não estava ainda preparado, né? Talvez eu não estava lapidado ainda para conseguir fazer de maneira tão perfeita como eu estou fazendo agora. Nessa comunicação que é limpa, que é clara para as pessoas. E sem contar também que o microfone também não era de boa qualidade igual esse aqui. Então, cara, uma coisa que eu gosto muito do YouTube é exatamente isso. Você vai crescendo junto com a sua comunidade. Você vai crescendo junto com o seu público. E além disso, você vai crescendo como criador de conteúdo, que é uma coisa assim, que você não tem a nenhum momento em nenhuma empresa. Hoje em dia, até para o jovem entrar como jovem aprendiz para tentar aprender alguma coisa tá complicado. Então a gente não tem a oportunidade. Hoje em dia eu acho que a geração Z perdeu essa oportunidade de conhecer, de simplesmente conhecer, de simplesmente mostrar pro jovem, né, ó, esse aqui é o trabalho, é assim que você vai fazer, é desse jeito, e mostrar ali o passo a passo de como é que funciona o trabalho, como é que funciona o serviço, né, como é que funciona ali o emprego. Tipo assim, perdeu esse tato. As pessoas mais velhas perderam esse tato, perderam essa vontade de explicar para os mais jovens o que realmente se deve fazer. Aí chega ali o jovem, cara, chega ali a pessoa mais nova, a pessoa tá com vontade, tá com ânsia de querer trabalhar naquilo, e a pessoa não tem ânsia, não tem vontade, por quê? Porque aparece um cara desse falando que você é um merda, você é um bosta, que a geração nossa é mais burra que as outras, que ninguém quer nada com nada, quer ficar só mexendo nesse celular aqui, e coisa desse tipo. E tudo bem, mano. Você tem esse estereótipo. É verdade que tem a gente que, eu concordo, tem realmente tara por essa merda aqui chamada celular, smartphone. Mas, cara, não é todo mundo que só fica olhando isso a vida inteira, cara. Que fica só olhando isso o dia inteiro. As pessoas têm coisas pra fazer. Até as pessoas mais velhas também ficam no celular por muito tempo. No smartphone por muito tempo. E ninguém fala nada, né? Pessoas de 40, 50, 60 anos aí estão tudo com o celular na mão e ninguém fala nada, né? Ninguém diz nada. Ah, não sei o que, mas essa geração só pensa em não sei o que, etc. Só pensa em ser TikToker, etc. Só que aí, cara, eu entendo porque que quer ser TikToker, mano. Porque mostra esse lado imperfeito da pessoa. Mostra que a pessoa é ser humano de verdade. Mostra que a pessoa realmente está fazendo algo genuíno. Ao contrário de uma pessoa que está dentro de uma empresa, que está sendo obrigada a ficar lá dentro, que tem que fazer a coisa da forma mais perfeita possível para ela conseguir as metas da empresa que ela tá cagando e andando, que ela só tá ali por dinheiro. Entendeu? Igual acontece na escola também, cara. Muitas vezes o aluno vai pra escola, né? O aluno vai pra escola obrigado, porque ele tá cagando e andando para aquilo ali. Ele tem que tirar as merdas das notas, porque se ele não passar de ano, o pai e a mãe ficam bravos. Então ele tem que tirar as merdas das notas boas lá. E ele faz as coisas tudo obrigado. E a pessoa vai viver na vida, muitas vezes, sem saber o que realmente ela tem de bom. Já falei isso aqui várias vezes no canal, cara. As pessoas, elas vivem a vida, muitas vezes, sem saber o que realmente elas sabem fazer. O que realmente elas são bons em fazer. Qual que é o propósito, qual que é a vontade dela de fazer na vida, sabe? As pessoas vão morrer, muitas vezes, sem saber o que elas queriam fazer da vida. Isso aí, cara, é muito mais comum do que parece. Porque, mano, as pessoas, elas não gostam de revelar as coisas para as outras pessoas. Até para psicólogo é complicado, cara. Até para psicólogo é difícil. Porque, mano, o psicólogo, ele muitas vezes falando, mesmo você pensando, caraca, ele disse pra mim que não vai falar nada com ninguém sobre o que eu disse pra ele. Cara, você não confia, mano. Hoje em dia o ser humano, não dá pra confiar no ser humano, tá ligado? Então tá ficando cada vez mais difícil. E aí, mano, quando a gente entra na oportunidade de ser TikTok, de ser YouTuber, de ser aquele cara criador de conteúdo que faz vídeo pra plataforma, que faz vídeo pra rede social, a gente tá querendo trazer esse ponto de vista de ser mais humano, sabe? Coisa que muitas vezes a geração Z, a geração Alpha, não tá tendo contato desse lado humano, não tá tendo contato desse lado físico do ser humano por conta de simplesmente a rede social, ela ser uma barreira, tanto para o adulto, quanto para o jovem adulto, quanto para o adolescente, quanto para a criança, quanto também para o idoso. Porque o idoso reclama do jovem adulto. O jovem adulto, ele tenta buscar a validação do idoso. O idoso fala mal
do adulto. O adulto fala mal do jovem adulto, o jovem adulto fala mal do adolescente, que fala mal da criança, e as coisas vão meio que brigando entre si. A gente nunca entra em um consenso de que, cara, a parada é a seguinte: a gente tem que parar de criticar os objetos, o que é material, e começar a gente tomar vergonha na cara, né? E começar a ver o que a gente realmente quer fazer da vida. Essa é a minha proposta, inclusive, né? De uns tempos pra cá, eu venho parando de fazer conteúdo de criticar o Brasil, cara. Porque pra mim, mano, o Brasil vai continuar a mesma merda. Vai continuar a mesma bosta, vai continuar a mesma porcaria. Se eu falar uma coisa, não vai mudar nada. Se eu falar outra coisa, não vai mudar nada. Se eu falar de política, vai trazer gente ruim pro canal. E você sabe muito bem do que eu tô falando. Se eu falar de política, vai entrar muita gente merda no canal. Se eu falar de assuntos do momento, você sabe que vai falar para o vento. Porque a maioria vê o vídeo e ninguém se importa. Então, cara, sendo bem sincero, eu prefiro ficar na minha. Eu gosto de ficar na minha, gosto de ir melhorando com o passar do tempo e ir evoluindo, cara. Eu gosto de ir evoluindo. De perceber os erros, os meus defeitos, para ir aprimorando-os e depois, cara, e fazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que o YouTube te dá essa liberdade. E ainda por cima, além dele te dar essa liberdade, ele também te dá números. Ele te mostra em números se aquilo ali tá dando certo, se aquilo ali tá dando errado. Isso é a grande vantagem da plataforma do YouTube, do TikTok, de outras redes sociais. Eu acho que eles te dão essa liberdade de você errar. E ainda assim, com o seu erro, você consegue ver se está dando certo, se está dando errado. Isso é muito bom, cara. Eu acho que nenhum outro trabalho dá essa liberdade que as redes sociais dá. Enfim. Então, cara, esse é o vídeo, esse é o tema. Eu acho que é um tema muito importante de você comentar aqui, de você dar sua opinião, de você dizer a sua visão a respeito disso. Deixa o teu like, se inscreva, ativa o sininho de notificação. E no mais, esse é o tema. Falou, tchau e até o próximo vídeo.